Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler do capítulo 40, o último capítulo desse livro maravilhoso. No capítulo passado a gente viu que eles confeccionaram as vestes do sumo sacerdote, as vestes dos sacerdotes, e assim como todo o resto, eles haviam feito tudo conforme o Senhor havia ordenado para eles fazerem, e eles concluíram esta obra, eles concluíram fizeram todos os objetos, todos os móveis, todas as colunas, as cortinas, eles fizeram tudo e Moisés conferiu e viu que tudo estava de acordo com a vontade de Deus. E no capítulo de hoje a gente vai abranger dois temas. O primeiro é o mandamento de Deus, de como eles deveriam erguer o tabernáculo, né? Onde eles deveriam colocar cada móvel, onde eles deveriam colocar cada utensílio para cada coisa ficar no seu devido lugar. E o segundo tema mostra que Moisés agiu de acordo com a ordem de Deus. Então, gente, antes da gente começar a leitura do capítulo, eu queria pedir para vocês, o pessoal que está me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. O pessoal que está assistindo pelo Facebook, siga a página, também compartilhe, vamos fazer a palavra de Deus chegar a muitas pessoas. Amém? Então vamos para o último capítulo do livro. Depois disso, o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da consagração. Então Deus ordena para Moisés assim: Moisés, no primeiro dia do do mês do ano 2, você vai erguer o tabernáculo. Então do ano 2, porque um ano antes, né, eles haviam saído lá do Egito, o êxodo do Egito, na Páscoa. Eles contaram o primeiro mês o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. Então aqui seria o primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. E era um mês de Abib, um mês de Nissan, que é mais ou menos março ou abril aqui pra gente. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com um véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Meterás também nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da consagração. Porás a bacia entre a tenda da consagração e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro da porta do átrio. Então aqui Deus está instruindo a Moisés acerca da onde cada coisa, da onde cada móvel iria ficar, né? Então a arca, ele falou mais ou menos assim, a arca, depois o véu, depois ficava a mesa na frente do candelabro, e o altar de incenso ficava paralelo, vamos dizer assim, com a arca, só que havia um véu dividindo eles. E colocava o véu da porta do tabernáculo depois para fora do tabernáculo, onde havia o pátio, né, onde ele também estava fechado pelas cortinas, era colocado o altar do holocausto e a bacia, e depois colocava a porta para que eles tinham que entrar, né, dentro dessa toda a estrutura aqui, né. Então, a gente consegue ver que eles também fizeram tudo conforme Deus havia ordenado. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está. E o consagrarás com todos os seus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. E consagrarás o altar. E o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte e a consagrarás. Então, depois deles colocarem cada coisa, cada móvel no seu devido lugar, eles deveriam ungir tudo o que estava no tabernáculo, a fim de deixar tudo santo, tudo separado para o Senhor. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da consagração, e os lavarás com água. Vestirá Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhe vestirás as túnicas.
e os ungirá como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Então, a instrução, né, para Moisés foi também de preparar tanto Arão como sumo sacerdote, como seus filhos como sacerdotes para o santo ofício, para servirem ao Senhor. Então, os sacerdotes, eles tinham que estar limpos antes de vestir essas vestes. E além disso, assim como todo o resto, eles foram ungidos por Moisés, né, representando aí o intermediador entre Deus e o homem. Então, Moisés deveria ungí-los, assim como também ungiu todo o resto. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe ordenara. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés obedeceu todas as ordens de Deus, e no dia determinado por Deus, primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi levantado, todos os pregos, as bases, as colunas, a porta, o véu, os móveis, tudo foi colocado aonde no seu devido lugar, né? Vamos dizer assim, conforme Deus havia dito. Então a gente vê que esses capítulos e também nos vídeos passados, a gente viu que repete muito conforme disse o Senhor, realmente enfatizando a precisa obediência tanto de Moisés como de todo o povo a Deus. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu no reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então eles revelam aqui que a arca, eles colocaram o testemunho, né, as duas tábuas de pedra, eles colocaram dentro da arca, né, que continha os 10 mandamentos, foi colocado dentro da arca, colocado no Santíssimo, né, no Santo dos Santos, e o véu separando a arca do resto do tabernáculo. Pôs também a mesa na tenda da consagração ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da preposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, a mesa foi colocada para fora do véu, né, no santo lugar. Pôs também na tenda da consagração o tabernáculo de fronte da mesa para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, o candelabro, ele também ficava no santo lugar, na frente da mesa. Pôs o altar de ouro na tenda da consagração, diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, era assim, a arca, o véu, o altar e a mesa com o candelabro, um de frente para o outro. Então, nesses versículos a gente conseguiu ver que tanto a mesa é mencionada junto com o pão, o candelabro é mencionado junto com as lâmpadas, o incenso é mencionado junto com o altar do incenso, indicando que a gente nunca deve ter uma mesa sem pão, nem um candelabro sem luz e nem um altar de incenso sem incenso. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. Então, a cortina, a entrada do tabernáculo foi colocada, né? Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da consagração, e ofereceu sobre ele holocausto e ofertas de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da consagração e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam os pés e as mãos quando entravam na tenda da consagração e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés.
Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então, né, aqui está falando do pátio. Então, depois que o tabernáculo havia sido feito, havia um pátio em volta dele, ao redor dele, e também todos os móveis que continham dentro do pátio foram colocados no seu devido lugar, e depois foi colocada a porta do átrio, né? Então a Bíblia nos diz que Moisés havia acabado a obra, então a construção do tabernáculo estava construída. Gente, vocês conseguem imaginar a alegria disso tudo? É todo mundo contemplando aquele esplendor, né, de beleza, de tanta coisa, conforme Deus havia ordenado para eles fazerem, né? Então, quando eles perceberam que estava tudo no seu devido lugar, eles haviam feito tudo conforme o Senhor havia ordenado e agora Deus iria morar no meio deles. Eles realmente devem ter ficado muito felizes com isto. Então a nuvem cobriu a tenda da consagração e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, no final da construção, depois que eles tinham feito tudo, a glória de Deus desceu e encheu o tabernáculo. Então a presença do Senhor se manifestou naquele lugar. E hoje a gente tem a clara revelação disso. A gente tem a revelação de que Deus ele se manifestou aqui na terra através de seu Filho Jesus, onde ele é o nosso tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da consagração, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aqui, embora Moisés tivesse intimidade, estivesse envolvido com essa obra, com essa preparação, ele não poderia entrar no tabernáculo, né? Porque Deus era muito santo e Moisés, também sendo homem, ele precisaria de alguém intercedendo, né? De alguém fazendo essa ponte para ligar totalmente o homem com a glória de Deus. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantasse. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então aqui, gente, a gente viu que a glória do Senhor agora estava presente no meio do povo de Deus, na forma de nuvem, né? Mostrando graciosamente um Deus dando proteção e orientação, né, para o seu povo. De dia era nuvem e de noite era fogo. Então essa nuvem, a glória de Deus que guiava os passos dos israelitas, né? Então agora eles podiam ver, eles podiam contemplar essa manifestação da glória de Deus, na glória do poder de Deus que habitava no meio deles. E assim, gente, a gente termina o livro de Êxodo, né? A gente até agora já leu 2 livros da Bíblia, a gente já leu Gênesis, e a gente viu que Gênesis ele começava com essa obra criativa de Deus e terminava com um caixão no Egito, terminava com o caixão de José lá no Egito, né? Então, o Êxodo começou com um cativeiro lá no Egito e ele terminou agora com um tabernáculo cheio da glória e da presença de Deus, né? Em conexão com a redenção. Sempre a Bíblia conta a história da redenção do homem. E no início, né, de Êxodo, a gente viu a continuação, né, do livro de Gênesis também. Então o pessoal no começo do livro escravizado, né, olhando para a situação também, tipo, o que a gente vai fazer? A gente tá preso aqui, a gente tá, vamos dizer assim, a gente não tem para onde sair, aí Deus vai lá e levanta um libertador. Então, assim, gente, assim também como nós, que a gente estava morto, a gente estava preso, a gente estava escravizado por Satanás, pelo pecado, e a gente foi, mas Cristo, né, a nossa Páscoa, nos libertou dessa escravidão, e a redenção de Cristo nos tirou desse cativeiro, né, onde nos trouxe para a liberdade, nos conduziu para o tabernáculo glorificado. E agora não existe mais morte, não existe mais pecado. Em vez disso, a gente tem a glória e a presença de Deus. Então,
esse livro maravilhoso termina com essa glória, com essa presença de Deus, para a gente começar o livro de Levíticos. E, infelizmente, a gente vai ver que até eles conseguirem alcançar e chegar na Terra Prometida, vão haver vários tropeços, mas Deus é misericordioso e Ele sempre cumpre o plano na vida do seu povo. Amém? Então, gente, obrigado pro pessoal que está assistindo. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura da Bíblia. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre Cristo sendo o nosso tabernáculo. Ainda não vou começar Levítico, mas a gente consegue ver uma clara revelação do tabernáculo de Deus, né, que é Jesus no Evangelho de João, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.